Vamos, Brasil. WhatsApp liberado. Agora vamos falar com o doutor Marcelo Cantarelli, cardiologista. Vamos entender. Este homem entende do coração, viu, gente? Vou falar sério, hein? Não é, doutor? Olha só. Intervencionista, membro da Sociedade Brasileira, tá? De Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, tá? Leandra Marques, fisioterapeuta, especialista em reabilitação cardiopulmonar, atuou por 12 anos no Hospital Albert Einstein, atualmente é diretora da ONI, é isso? Fisioterapia Integral? Bem-vinda. Maria Aparecida Altenfielder Gomes, formada em psicologia há mais de 20 anos, seja bem-vinda, viu, maravilhosa. Especializada na área de psicologia clínica, na área de TCC, terapia cognitivo-comportamental. E nós vamos falar de insuficiência cardíaca, suas causas, sintomas e os tratamentos. Vocês três sejam bem-vindos, mestres. Para a gente entender, né? Primeiro, pegou todo mundo de surpresa, eu sei que acontece com todas as famílias, com todos os casos, gente. A gente vai dar de exemplo o Faustão, porque é uma pessoa que todo mundo conhece, todo mundo ama, mas nós queremos saber aqui o problema do coração, a saúde. Eu queria que você explicasse para a gente insuficiência cardíaca, as causas e os sintomas. Muito bem. Acho que a primeira coisa é saber o que é a insuficiência cardíaca, né? Então, a insuficiência cardíaca é quando o coração se torna incapaz, ele é insuficiente para cumprir o trabalho dele. Ou seja, ele não consegue suprir as demandas que o nosso organismo precisa. O coração é uma bomba que vai bombear o sangue é que vai levar o alimento para as nossas células do corpo todo. E quando ele não consegue fazer isso, o organismo todo sofre. E aí a gente tem esse termo chamado insuficiência cardíaca, que é, incrivelmente, a maior causa de internação por doença cardiovascular no Brasil, porque a insuficiência cardíaca é quase que a via final de várias outras doenças do coração. O que leva, doutor, a acontecer? A insuficiência cardíaca, na maioria das vezes, é o enfraquecimento do coração, do músculo cardíaco. Isso pode ser ocasionado por doenças que se originaram no próprio músculo cardíaco, mas que se originaram, por exemplo, talvez ao nascimento, ou nas válvulas, ou no sistema elétrico do coração, ou nas artérias coronárias. E até em algumas situações que levam o coração a se adaptar, como, por exemplo, a hipertensão arterial. E, às vezes, infecções, que levam às miocardites, a doença de Chagas no Brasil. Então, a insuficiência cardíaca, ela tem várias causas, que são as doenças do coração, que na evolução da doença, se não bem cuidado, se não tratado, pode acometer o coração como um todo, enfraquecer o coração, e ele se tornar insuficiente, e aí vem o termo da insuficiência cardíaca. Doutor, só uma pergunta, eu quero muito que vocês também, eu quero a opinião das duas dentro do seu trabalho e da psicologia também, como que fica essa pessoa que está no hospital, né? E a gente tem que falar também desse desespero que fica no lado emocional, né? Eu vi que aconteceu muitos casos depois com a pandemia, né? Que prejudicou muito a saúde das pessoas, né? As sequelas. Isso atingiu também o coração do Covid? Na verdade, acho que teve duas coisas aí na época da pandemia. A primeira coisa é, como as pessoas se isolaram e deixaram de fazer o seu tratamento, então pessoas que faziam tratamento para cardiopatias, a gente chama cardiopatia quando é doença do coração. Então, quando ele tinha problema na válvula, a pressão alta, ou diabetes, ou colesterol, enfim, ou angina das coronárias, ou seja, essas pessoas postergaram ou relaxaram com o tratamento. Precisavam de uma cirurgia, não foram fazer. E isso atrapalhou, ou seja, levou a uma piora, agravou a doença que as pessoas tinham. A outra causa foi a própria infecção, quer dizer, a própria Covid, ela, em algumas variantes, elas afetavam a circulação sanguínea. Elas provocavam a formação de coágulos, de trombos, que provocavam entupimentos nas coronárias, infarto, nas artérias do pulmão, a embolia pulmonar, por exemplo. E, às vezes, o próprio vírus causava a miocardite, que é a infecção do próprio músculo cardíaco ou das membranas, como o pericárdio, enfraquecendo agudamente o coração. E a gente tem dois tipos de insuficiência cardíaca. A crônica, ou seja, a doença que vai se estabelecendo ao longo da vida e vai piorando, e aquela que é aguda.
Por exemplo, um jovem que pega uma infecção viral por algum motivo, e esse vírus ataca o coração e ele, de repente, o coração se torna totalmente insuficiente. Essa insuficiência cardíaca chamada aguda. Então, durante a pandemia, a gente teve essas duas coisas, o agravamento de doenças crônicas e o aparecimento de doenças agudas com o aumento de infarto do miocárdio, miocardite, por exemplo, levando a casos de insuficiência cardíaca, até casos de necessidade de transplante por causa dessas condições. Meu Deus, está complicado. E o caso do Faustão? E o seu trabalho? Como que é para físio? Bom, para a fisioterapia, nós atuamos tanto na prevenção dos fatores de riscos cardiovasculares, mas também a gente atua diretamente nos pacientes que têm insuficiência cardíaca, tanto nos graus leves e nos graus mais avançados, né, que são os pacientes já internados, dentro de uma unidade de terapia intensiva, não diria acamados, mas mais limitados do ponto de vista funcional. Então, a fisioterapia ela avalia esse paciente do ponto de vista funcional, capacidade física e prescreve atividades físicas de acordo com as condições clínicas e hemodinâmicas. Né? É um trabalho em conjunto, né? De acordo é um trabalho em conjunto. É um time multiprofissional, junto com a equipe médica, a equipe da fono, da psicologia, a equipe nutricional. É importantíssimo. E nesse caso do Faustão, só para a gente entender o que está acontecendo com ele, que todo mundo ficou em pânico, né? Disse que agora já está na fila da espera para fazer um transplante. Então, a gente não conhece a fundo Não conheço. a doença, né, a causa do problema, especificamente dele. Mas falando de maneira geral, a insuficiência cardíaca ela é tratada, né, como a Leandra falou, quer dizer, tratamento multidisciplinar. A gente tem alguns fatores de risco que levam ao desenvolvimento de doenças do coração que podem levar a uma insuficiência cardíaca. Então, se você não controlar a pressão arterial, o diabetes, o colesterol, se você ficar obeso, continuar fumando, não fazer atividade física, o sedentarismo, né? Tudo isso pode levar você a desenvolver a insuficiência cardíaca. Se você desenvolver uma doença coronariana, a miocardiopatia hipertensiva, por exemplo, nós temos miocardiopatia alcoólica, por exemplo, a pessoa que bebe muito. Então, se você não cuida, o músculo do coração, ele pode enfraquecer por situações que você poderia fazer a prevenção. Né? Então, essa é a primeira coisa de prevenção. Então, a fisioterapia e como a psicologia, elas podem trabalhar a cabeça e o corpo das pessoas ajudando nessa prevenção. Você vai tirar o sedentarismo, por exemplo, ou vai ajudar tirando um vício nocivo, que é o tabagismo. O tabagismo, por si só, ele pode levar à insuficiência cardíaca, sem você ter pressão alta, diabetes, sem ter nada, apenas o ato de fumar. Só o ato de fumar então, já leva? É algo assim. Mas também na reabilitação desses pacientes. Então, a pessoa que já tem a insuficiência cardíaca, quer dizer, passou o coração já não é normal. A reabilitação cardiovascular, com fisioterapia, ajuda a enfraquecer, a fortalecer o coração. A psicologia, o tratamento da cabeça é importante. Por quê? Porque lá na frente, e a gente chega aqui no caso do Faustão, por exemplo, e tem uma insuficiência cardíaca por algum motivo, Sim. E caminhou no seu tratamento e chegou a um ponto. E aí vai perguntar, mas qual é o ponto do transplante? Né? É quando todo o tratamento que você faz, não tem mais... com medicação, com a reabilitação, com a dieta, atividade física, a pessoa continua tendo limitações para suas tarefas do dia a dia ou tem alguns sinais prognósticos do seu exame físico, exames laboratoriais, de má evolução. Então, chega-se à conclusão que colocar um coração novo é o melhor tratamento, já que aquele coração você já chegou mais ou menos no limite do que ele poderia de reserva, né? Então, nessa situação, por exemplo, a pessoa, mesmo bem medicada e tudo mais, o que é importante, quais são os sintomas da insuficiência cardíaca? Principalmente uma fadiga, um cansaço para fazer atividades que começam dos grandes esforços, vão diminuindo para médios esforços, até pequenos esforços, como escovar dente, por exemplo, né? Então, esses são os principais sinais. Tem também inchaço nas pernas e tudo mais, né? Mas, quando a pessoa bem medicada, bem tratada, continua tendo limitações, talvez chegue-se o momento de fazer uma avaliação para o transplante. E aí entra a importância da multidisciplinaridade. Por quê? Vai receber o transplante a pessoa que tem condições de receber.
Então, ela não pode ser um tabagista ativo. Sim. Ela não pode ser um grande obeso com IMC acima de 35. Ela não pode estar com uma infecção ativa, né? Ela não pode ter algumas doenças incapacitantes, como insuficiência renal muito importante, insuficiência hepática importante, ter tido uma embolia pulmonar há pouco tempo. Existem vários critérios médicos. Tem os critérios que têm que ser seguidos, né? Então, assim, e dentre esses critérios, existe uma avaliação da saúde mental também. E então, aí, você Maria não pode ter Aparecida? a demência, não pode ter. Então, essa avaliação toda, física e também emocional e da saúde mental, é importante. É muito importante. Porque imagina você, o caso do Faustão. Você sabe que o único tratamento agora é o transplante. Você ficar naquela ansiedade, né? Porque você está na fila, você não sabe quando vai chegar a sua vez. Então, se a pessoa não tem um apoio emocional da família, dos amigos, de um profissional, cria ansiedade, depressão, e isso vai debilitando e vai deixando a pessoa não tão imune. Então, às vezes, até complica o quadro de saúde dele, porque o emocional vai deprimindo a pessoa. Então, até o corpo humano vai sofrendo as consequências. A pessoa já vai ficando, não sei, tem pessoas que eu conheço que vai ficando mais triste, vai ficando mais quietos, né? Parece que vai perdendo a esperança, né? E quando entrou agora todo mundo nessa fila e a gente vê que não é fácil também, né? Não é fácil, né? Assim, não é uma coisa que você fala assim, vou ali, faço isso e já está rápido, né? Não sabe quanto tempo, é a luta contra o tempo, né? Esse suporte emocional e atividade física e o paciente confiar no time, né, que está atendendo esse paciente, é importante para ele se engajar no processo de tratamento. Ele vê a necessidade, ele se engajar no processo de reabilitação. Eu vejo pela fisioterapia, que é você tirar o paciente do seu limiar de conforto. De conforto, exatamente. Então, é cansativo, é chato, mas é necessário. Então, o paciente engajado, ele tem o processo de reabilitação otimizado, né, doutor? Sim, é muito importante porque a doença em si, ela traz limitações, né? Redução do apetite, perda de peso, dores abdominais, quer dizer, são sintomas, além do cansaço, da falta de ar, que limitam a pessoa, né? Então, todo esse suporte externo, vamos dizer assim, além de medicação, é muito importante. E nesse período agora, né? É fundamental. E nesse período, essa avaliação é importante também para o pós-transplante, para o pós-tratamento, né? Então, a pessoa tem que ter uma cabeça boa, tem que ter condições sociais, educacionais, né? Ela tem que abandonar o vício do tabagismo, do alcoolismo, que seja, porque fazer o transplante em si, tecnicamente, e os cirurgiões vão concordar comigo, a técnica cirúrgica de se fazer o transplante, ela não é tão difícil, né? Ela é mais fácil, por exemplo, do que uma cirurgia de safena. Não é parte da rejeição? Então, a técnica, ela é... O ato cirúrgico não é tão diferente, né? Sim. O que é diferente é que a pessoa que vai receber o transplante, ela tem que estar bem preparada. E o doador, o coração do doador, tem que estar bem preparado. Tem que ser um coração bom e estar bem preservado para que seja colocado no lugar do coração antigo. E, além disso, essa pessoa, ela tem que estar preparada para o pós. Tem que ser uma pessoa que tem que saber que vai ser aderente ao tratamento, às recomendações médicas, aos medicamentos que ela vai ter que usar e também a atividade física que ela vai fazer, a questão da saúde mental. Sim. Então, essa pessoa tem que estar preparada para todo esse contexto. Então, esse preparo todo é feito pela equipe de transplante, que é multidisciplinar, e a pessoa fica sabendo, né, fica preparada para saber o que vai acontecer depois. Quer dizer, ela vai ter uma vida boa, sem limitação, desde que ela tenha as recomendações. Vamos fazer assim, nós vamos para o intervalo comercial e a gente vai voltar, continuando ainda, esclarecendo mais algumas dúvidas, né? Eu quero primeiro perguntar, para quando a gente voltar, se pessoas que fizeram a redução do estômago, a bariátrica, se isso interfere, se isso é um dos fatores que pode também ser mais, para complicar um pouquinho mais ou não, tá? Mas depois do intervalo comercial. Um minutinho só, a gente já volta.